Eu tô até com colinha aqui para sintetizar um pouquinho as questões do perigo desse ostracismo cultural implantado pela geração zumbi, né, criado nas universidades brasileiras e levado para dentro da sala de aula das nossas criancinhas. E essas pessoas que estão disseminando essa porcaria toda e condicionando uma geração inteira a ter um modo de vida desleixado, desnaturalizado, baseado em ideias ridículas e fúteis, como essa história de implantar uma porcaria, de uma JBS, fazer carne de plástico aí na ilha, dizendo que todo mundo vai gostar. Eu duvido muito que os pescadores vão querer ver os peixinhos que eles pescam impressos numa impressora e distribuídos para a sociedade decadente. Mas as consequências do ostracismo, que tudo isso, esse sistema decadente implantado através das universidades, faculdades de medicina, da educação das professoras, que são as piores, onde que foi se disseminando isso a todo vapor e a todo preço, gera o quê? Gera essa zumbilândia. Uma zumbilândia indiscutível. Indiscutível. A cada minuto, a comprovação científica da zumbilândia criada, que não é uma zumbilândia natural, é uma zumbilândia implantada por causa do ostracismo cultural, querer jogar fora a maneira que nossos abuelos nos ensinaram a cultivar a terra, a plantar a semente, o modo de estudo, a gramática, o modo de fala. Isso tudo é ostracizar a cultura. Não é só ostracizar a mega esteticista, diferente. Não, é ostracizar uma geração inteira, várias gerações. É ostracizar a própria história. Para conquistar o quê? Conquistar um mundo onde que os zumbis e Zumbilândia não deixam pôr uma plaquinha de sinalização para organizar essa baderna aqui, que as pessoas não conseguem achar um ponto de barco. Na trilha não tem, tu vem desde lá do 16, não tem sinalização de cachoeira, porque eles não têm interesse que as pessoas saibam onde é a cachoeira. O turista, eles não querem que vá na cachoeira, eles querem que vá os maconheiros para pegar a maconha. Eles não querem uma sinalização aonde que é os pontos, porque eles querem cada vez mais lograr o turista e fazer o quê? E fazer aquelas políticas local, assim, de onde que vão deixar os turistas conforme o suborno e continuar dando golpe no turista conforme a cara dele. Por isso que eles não querem sinalizar nada, eles não querem que o turista tenha liberdade. Mas isso não são as pessoas de bem, isso são os mandantes da zumbilândia coletiva que eles implantaram, que eles usaram escolas, usaram igrejas, usaram tudo aqui para fingir uma união que não existe, implantar essa zumbilândia que não serve para nada, na verdade, né? Que ostenta uma união que não existe, ostracizam a nossa família da maneira que a fizeram, que não levou a nada, porque a gente continua firme e forte, ainda denunciando os crimes multitudiários deles, incessantemente, vídeos bem caseiros. Ó, eu tô aqui com o Renato vendo a aula dele, e eu tô aqui com a minha colinha para fazer essa denúncia do ostracismo cultural, das consequências de um ostracismo prolongado. Tá tendo a aula do professor Daniel hoje sobre o que pode estar acontecendo e o que vai se replicar na Argentina em termos de guerra civil. Acredito que vai acontecer aqui no nosso país também. A questão alimentar, o que está se replicando na Europa, vai acontecer aqui também. E o modus operandi dessa gente, o modo zumbi, é manter os barrancos da droga operante da maneira deles, sempre fingindo que eles são bonzinho, luxinho, tudo bonitinho, só de fachada, que quando você tira a casca e vai ver a essência, isso não existe. São pessoas frustradas, dependentes químicos, dependentes de álcool,
cheio de outros problemas, sem equilíbrio nenhum e querendo ditar regra na sociedade em cima do filho dos outros. Porque pro deles a regra sempre é aquela regra que mais lhe interessa, segundo os benefícios, sempre tem que sinalizar algum benefício. Quando a gente propõe qualquer coisa que vai acrescentar para a sociedade, só dura um pouquinho até ele se desentender nessa união falsa e ter que escolher alguém para chutar. Esse é o modus operandi de um ostracismo coletivo, evidência científica. Aí eles correm na instituição em números bem grandiosos, para usar a instituição e dizer que eles são maravilhosos e que nós, a família Arquitetos, não é maravilhosa, que nós somos tudo o que eles fazem. Só que isso não funciona mais, porque quando lá dentro tiver um operando corretamente a instituição, isso não importa. A verdade, ela pode ser lida por tecnologia, tanto digital como tecnologia humana, pelos nossos olhos, nosso modo de encarar as coisas e não andar nessa falsidade, nessa porcaria enjambrada, nesse WhatsApp da desgraça, para estragar a vida dos outros. E depois vir dar um petelequinho, uma disfarçadinha, ainda querendo assim esconder toda a maledicência processada. Inclusive essa maledicência processada nas mentes, sem ela ir pro WhatsApp, sem ela ir pra conversinha das migas, louca, ai, que ovinho gostosinho, eu sou lagartão, que homem não tem mais, é só isso. Quando é processado na mente, antes de ir para esses grupos, ela já tá no coletivo. Isso que você tem que entender, o feitiço do boneco, antes de você fazer o boneco, ele já tá no coletivo. E precisa de muitas pessoas fortes e buenas para desmanchar. E se a pessoa estiver fraca, pega mesmo, detona com a vida dos outros, que é sempre o objetivo de vocês, que não tem fé nenhuma, que não tem direção em nada, que não acreditam na grande luz do mundo, que não sentem, que não têm benevolência. Porque eu tô sentindo o quanto é difícil, eu tô sentindo em mim quanto é difícil devolver um ostracismo. Para mim é muito difícil, eu não tenho isso dentro de mim. É muito complicado se colocar no padrão, no despadrão dessas vadia política para proteger minha família, proteger a saúde do Renato, colocar nesse despadrão delas para nossa própria autodefesa é difícil para mim. Porque naturalmente eu não nasci assim, eu não sou assim. A gente sempre tem ajudado até os inimigos, tem interagido. Mas essa coletividade doente não pode adoecer meus filhos, penetrar na saúde do Renato abusivamente, como elas querem, e nós perder a nossa cura, perder os nossos efeitos até agora. Então é necessário devolver esse ostracismo, isso é difícil. E daí, essas vadia política todinha unida, elas veem que não conseguiram o propósito delas, com o ostracismo que elas foram treinadas, elas ficam loucas. Ficam pior que zumbi. E a ideia é partir para cima. Como é que diz a vagabunda? Ela não aceita que tenha um homem que entra nesse pedaço de Zumbilândia aqui e queira fazer paraíso aqui. Não, ela não aceita. Mas vai ter que aceitar, vai ter que engolir. Como dizia o meu amigo Zagalo, vai ter que engolir família Arquitetos. Bem direitinho.
Só que a nível mundial, a outros níveis maiores, eles estão desencadeando uma briga que vai desfavorecer todo mundo. Desfavorecer. Então você tem que estar preparado. Em vez de gastar o teu tempo aí com o cigarro, com a droga, gasta teu tempo comprando arroz, botando na garrafa PET. Vai fazer isso. Que você não está entendendo os tempos que nós estamos vivendo. Se não é só o tempo que eu estou vivendo, não é a vida da família Arquitetos, é geral. É para você, para mim e para todo mundo. Porque tem essas diretrizes de cima, que até organizar toda essa bagunça aí, vai um tempo, que nós também somos diretrizes e não vamos deixar a porcaria criada e tudo que não presta tomar conta. Isso acho que vocês já entenderam. Não vamos. Nenhum tipo de nível. E por hoje, bom domingo.